Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade. Carlos Analista aqui. Pessoal, no hype que o Kaique tá atualmente, no nível de reconhecimento que ele tem, ele não tem necessidade nenhuma de mostrar o físico dele, nenhuma, tá? Ele pode evitar muitas críticas em relação a mostrar o físico, né? O pessoal não curtir, por exemplo. Ele pode, obviamente, se esconder, ficar ali nas sombras até o dia do Pittsburgh Pro, que o hype dele ainda vai continuar lá nas alturas, até porque todo mundo tá curioso pra ver o que o Kaique Pro vai mostrar no dia do campeonato, mas ainda assim, o cara ama tanto o esporte, não somente isso, né? Mas ele ama o processo, a evolução que obviamente ele tem no físico dele, que é aquilo, né, velho? Quando o cara tá se sentindo bem, o cara quer compartilhar com quem segue ele. Então, é aquilo, né? Pô, mano, tá incrível. Quero mostrar pro pessoal o que eu tô vendo aqui, pra ver também se o pessoal tá enxergando, né? Tá tendo aquele mesmo feeling que eu. Eu acredito que é isso que funciona na cabeça do atleta, sabe? Quando o cara tá satisfeito com o resultado, com o progresso, ele quer compartilhar com a fanbase dele, com a galera que curte. E foi justamente isso que o Kaique Pro fez. Sem necessidade nenhuma, mas o cara ainda continua aí, mantendo o hype do bodybuilding aceso. Convenhamos, né? Hoje, o cara do bodybuilding brasileiro, falando aí, obviamente, de todas as categorias, o cara que consegue trazer os melhores números é o Kaique Pro. E quando o cara posta uma atualização nesse nível aqui, ele só solidifica ainda mais toda essa empolgação aí do público. E você vê que é uma empolgação genuína, tá ligado? Não é algo construído, né? Um complô, como algumas pessoas querem dizer que existe. Não é, cara. Olha isso aqui, mano. Que absurdo. Kaique Pro postou essa atualização tem pouco tempo, tá? Ele colocou o seguinte na descrição, né? Um cara de poucas palavras. Bob Paris. Bob Paris, pra quem não sabe, é o dono desse semi-relaxado de frente aqui absurdo. Eu não lembro, tá, do Bob Paris quando eu vejo essa pose, tá? Inclusive, nem sei se o Bob Paris fazia muito essa pose, cara. Eu acho que sou bem ignorante em relação a isso. Mas quando eu penso no Bob Paris, eu penso o quê? Naquelas poses de solo, entendeu? Que, inclusive, pessoal, detalhe curioso aqui, Bob Paris, pra quem não sabe, é uma das principais inspirações do Siban, tá? E você consegue ver, inclusive, isso na apresentação individual dele, né? Aquelas poses que ele coloca as mãos atrás da cabeça, é muito semelhante à do Bob Paris, né? Ele já falou isso em entrevista, inclusive, que é um dos bodybuilders preferidos dele. E, pô, se você tem como inspiração, se você tem como alvo de execução de pose um cara desse nível, coisa boa vai sair daí, né, mano? E dá pra ver que o cara tá fazendo jus aqui ao nome do Bob Paris, tá? Bob Paris tinha proporções incríveis e é o que o Kaique Pro tá mostrando também nessa pose. É claro que falando aqui de Bob Paris e Siban, não tinha como, cara, evitar isso aqui. Já surgiu algumas comparações. E a primeira comparação que temos é essa daqui feita pela página Who is the Best Bodybuilder. Agora eu sei falar certo, né? Antigamente eu falava Who is the Best Bodybuilder, é Who is the Best Bodybuilder. Muito obrigado, tá? Quem corrige a minha burrice aí, cara, atrás de você eu me sinto um jegue. É o seguinte, o Kaique Pro, quando ele postou essa atualização, eu já tava imaginando que iria rolar esse tipo de comparação. Porque é aquilo, né, velho? A galera tá querendo ver uma nova referência, um cara que ele representa, entendeu? Um físico meio que perfeito, inalcançável, mas que parece que dá pra alcançar. Se você olhar pro Mike Sommerfeld, o cara é absurdo, mas eu acredito que a altura dele impede, entendeu? Dele ter essa aura, entendeu? Porque, querendo ou não, né, velho? Quando você tá lá no centro do palco, você é maior, mais alto do que os outros atletas, tu parece que tá numa posição um pouco de dominância, entendeu? Não é algo, obviamente, sólido, mas é algo que, visualmente falando, aparenta, né? E o Kaique é um cara que tem uma altura semelhante ao Siban, e convenhamos, nessa pose aqui, tá parecido, tá? Inclusive o braço. E essa pose, cara, eu sempre achei fantástica no Siban, porque ela mostra o principal ponto forte dele, que no caso é a silhueta do físico, tá certo? Então, a estrutura, né? Todo o contorno do físico dele fica bem nítido. E a parte positiva também é que esconde o principal ponto fraco dele. Eu já fiz uma análise sobre essa pose aqui no canal e, cara, olha o bíceps do Siban, como ele fica bonito, tá até semelhante com o do Kaique, né? O do Kaique tem um certo pico melhor, né? Porque ele é mais pra cima, tá certo? Mas, pô, esse braço aqui não parece ser de um cara que tem como ponto principal fraco os braços, entendeu? Coisa que era, né, um quesito aí do Siban. E por que isso acontece? Porque o braço do Siban era assimétrico em termos de alongamento da muscle belly, ou seja, o braço esquerdo dele, que é esse aqui que ele levanta, ele é um pouco mais alongado, né, o bíceps no caso. E se você olhar o bíceps direito dele, ele é mais encurtado, é justamente por isso que ele não fazia essa pose com o braço direito, tá certo? Então é o seguinte, cara, essa pose no Kaique tá bem encaixada, eu não acredito que desse ângulo aqui esteja perfeito pra gente fazer uma comparação, porque dá pra
pra ver, né, que essa foto aqui do Ciban, ela foi tirada um pouco mais de baixo, então dá pra ele mais volume, além, claro, né, do fato de que o Ciban, ele já tem naturalmente um volume, né, uma vantagem de volume sobre o Kaique, porque lembrando, tá, é o primeiro ano do Kaique na Classic. Eu sei, cara, que quando se fala isso, né, é o primeiro ano do Kaique na Classic, parece que, tipo assim, eu não sei se vocês têm essa sensação, tá, mas quando eu tô falando, parece que eu tô falando o seguinte: olha, rapaziada, o Kaique, ele tá ruim porque é o primeiro ano dele, mas não é isso, tá, é um elogio mesmo, é o primeiro ano do cara na Classic, então não dá pra comparar em termos de volume com o cara que era até então, né, talvez até antes do Mike Summerfield chegar, o mais volumoso da categoria, entendeu? Se você olhar o off-season do Ciban, cara, é absurdo aquilo. E aí o que eu fiz, pessoal? Eu tomei a liberdade pra fazer essa colagem aqui, que tá um pouco mais de frente, dá pra ver melhor, né, a diferença dos dois de execução de pose. A pose do Kaique, cara, tá muito, muito boa, tá? Também é uma pose que encaixa muito, né, cara, com a fluidez do físico dele, ó. O bíceps muito detalhado, não somente esse aqui, mas esse aqui, né, a separação com a cabeça medial do tríceps, ó, fica muito bonita, mesmo que ele não tenha essa cabeça medial aqui do tríceps, tá, que é a próxima do cotovelo tão preenchida assim, o nível de separação que tem aqui, ó, ainda dá um detalhe a mais, né? Sem falar, claro, do bíceps, tá? O vácuo dele tá muito encaixado, a linha de cintura tá muito fina, tá contrastando bem com a largura do tronco dele, né? Então, essa parte aqui, não somente estrutural, mas também a largura da dorsal tá bem interessante. A fluidez, cara, em contraste com a perna, né? A profundidade dessa perna daqui tá uma absurda. Você vê que tem uma diferença de execução no posicionamento do quadril e da ativação da perna, né? O Ciban, ele claramente fica um pouco mais sentado no quadril dele, então ele consegue, ó, marcar mais o sartório dele, tá vendo? E aprofundar mais o corte aqui, ó, do reto femoral. Os adutores também, ó, estão mais ativados, então isso é algo que talvez o Ciban ele possa mostrar, né, para o Kaique um caminho para que ele consiga talvez ativar mais essa perna, né, obviamente se for preferência dele ou não. Sendo sincero com vocês, tá, executando essa pose desse jeito ele não vai ter problemas nenhum, não vai ter como você reclamar, pô, a perna não tá tão ativada, não. Se ele conseguir ativar melhor a perna, obviamente é uma coisa positiva, tá, mas tem que ver como é que vai se encaixar o vácuo dele, né, porque é aquilo, o jeito que você posiciona o teu quadril pode afetar muito o seu vácuo. É só você olhar, por exemplo, o Mike Summerfield, quando ele jogava o quadril muito para trás, o vácuo dele era praticamente inexistente. Depois que ele começou a jogar o quadril mais para frente, aí sim, né, ele começou a encaixar um vácuo melhor. Então o Ciban, ele tinha uma técnica muito apurada em relação ao encaixe do físico dele, né, para conseguir obviamente valorizar o vácuo, que era um dos principais fatores dele, tá? Eu sempre falo aqui, um dos maiores triunfos do Ciban sobre os outros atletas era não somente a beleza do vácuo em relação ao contorno do físico dele, mas era a capacidade que ele tinha de colocar vácuo atrás de vácuo, entendeu? O cara fazia uma rotina de pose entre, digamos assim, ele fazia 4 poses, uma sequencial da outra, que ele precisava do vácuo e ele tinha lá, sempre à disposição, um vácuo bem aprofundado, segurando por completo. Então, para fazer isso, obviamente, ele precisou trabalhar muito o posicionamento de quadril, posicionamento de caixa torácica. Você vê que tem uma diferença, o Kaique, ele tá com a caixa torácica um pouco mais elevada, já o Ciban, ele tá com a caixa torácica um pouco mais para baixo, né? Ou seja, ele tá mais paralelo, assim, né? Mais na vertical, enquanto o Kaique tá tomando rumo mais assim na diagonal, tá certo? Então, essas diferenças aí são bem claras. Falando agora em termos de volume, pessoal, isso daqui é algo que eu tenho realmente dúvidas em relação ao Kaique, tá? Porque é o seguinte, cara, a proporção do físico do Kaique, o nível de profundidade de corte, o detalhamento, eu tenho certeza que é algo que vai fazer ele ficar no topo, cara. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Só que uma das coisas que eu sempre faço questão de citar aqui no canal é o gap limite de peso, tá? Se o Kaique ele chegar com 104, 105 quilos, que é o plano dele, eu fico na dúvida em relação ao tamanho dele ao lado dos outros caras, principalmente ao lado do Huff, que é um vídeo que vai sair hoje aqui no canal, tá certo? Vou falar sobre a última atualização dele. O cara tá bizarro, ele colocou muito volume e, querendo ou não, os atletas da Classic hoje têm um volume ali parecido quando eles estão perto do limite de peso. Você olha, por exemplo, o Josemar. Eu olhava o Josemar posando sozinho, eu falava, pô, esse cara, ele não parece ser muito grande, principalmente no duplo bíceps de frente, mas quando ele foi pro Mr. Olympia, ele tava do tamanho dos caras. O que isso significa? Significa o seguinte, que quando você estiver no limite de peso, a probabilidade de você estar no tamanho dos outros caras é muito alta. Então, aí fica aquele paralelo, entendeu? Se o Kaique, ele tá longe do limite de peso dele, será que ele vai conseguir repetir esse feito de ficar próximo ao volume dos caras? Então, eu acabo tendo essa dúvida, sabe? Em algumas fotos, em alguns vídeos, eu olho pro Kaique e eu falo, pô, o Kaique tá meio pequeno aqui, né, velho? Será que isso aí vai prejudicar ele? E em outras, eu olho
olho e falo, mano, ele tá realmente no volume dos caras do topo da Classic, entendeu? Então assim, isso é algo facilmente resolvido, né? Facilmente entre aspas. Por quê? Porque o Kaique ele tem peso limite pra adicionar. Então não é uma preocupação a longo prazo, entendeu? Se o Kaique chegar lá e ficar pequeno, por exemplo, não é algo que, meu Deus, acabou, já era, o Kaique não vai progredir, não. Ele vai ter, caso ele chegue obviamente com 104, 105 quilos, pô, ainda mais uns 5, 6 quilos pra adicionar. Então, se a gente tá impressionado com o volume do Kaique algumas vezes que ele aparece, né, fazendo mais musculoso e tudo mais, pô, ele vai ter a oportunidade de fazer um off-season beirando lá os seus 120, 122 quilos como o Ramon faz. Na verdade, um off-season até maior do que o do Ramon, porque ele tem mais peso limite para adicionar. Então assim, o peso, o volume do Kaique é uma preocupação para agora, não para o futuro, tá? Ele vai conseguir adicionar sim, mas confesso que quando eu olho um pouco o shape dele comparado com o cara do topo, né, que era o Siban, é claro, tá? Eu preciso lembrar, ele dominava também pelo volume, né? Não era somente o shape do Siban. O shape era assim, era o que fazia ele realmente fechar as portas, né? Mas o volume do Siban era um ponto muito forte dele. Então assim, comparar com o Siban, que era o cara mais volumoso da Classic, não me parece também ser algo muito justo, entende? É algo bacana de se fazer, mas pô, isso aí eu acho que fica um pouco mais pro futuro. Então assim, olhando pro Kaique atualmente, eu acredito que batendo de frente com Josemar, com Michael Dabu, o volume talvez não vá atrapalhar tanto, mas o shape, a linha que ele tá apresentando e o jeito que ele tá posando, pelo que eu vi também, né, no particular e pelo que eu tô vendo aqui, mano, é sério, eu acho que vai ser uma estreia muito boa. Porém, pessoal, quero convidar vocês pra ver já um vídeo que eu vou postar aí sobre o Ruff Diesel. Cara, essa última atualização do Ruff, um absurdo, pessoal, um absurdo mesmo. Preciso falar com vocês, um papo reto com vocês aí, tá certo, sobre isso. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atualização do Kaique Pro? Anotem o que eu tô falando, tá? Eu não acredito que o Kaique ele vai postar o duplo bíceps de frente por agora. Eu acredito que ele vai deixar realmente pro dia do show, mas eu acho, tem um pra mim, que vocês vão se surpreender ainda mais com o duplo bíceps de frente do que com essa pose. É sério, a pose tá muito boa, tá? Eu vi, né? Eu vi faltando ali 10, 12 semanas pro campeonato. Então, assim, ele não tava ainda com os cortes tão aprofundados, mas, pô, a linha, o shape tava muito bonito, tá? Hoje, pessoal, o vídeo aí do Ruff Diesel, um vídeo muito importante, tá certo? Convido vocês a assistir aí depois que esse vídeo for postado. Tamo junto, rapaziada. Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Grupo Suplementos. Tamo junto, valeu. É nóis.